Eu estou com muita expectativa e sei que ele vai alcançar o nosso coração. Sabe, irmãos, a gente está vivendo um tempo onde Deus quer tratar conosco coisas bem específicas para que a gente possa suportar esse tempo, sabe? Eu vou ser bem didático hoje. Eu anotei tudo que eu vou falar. A maioria das vezes que eu trago uma mensagem, eu falo por inspiração. Deus trata comigo algo e eu confio nele, como eu estou fazendo agora. Só que geralmente vai brotando na hora, a gente pega um texto ou outro e vai, né, encaixando ali. Mas hoje eu fiz questão de anotar, porque a palavra que vai ser ministrada hoje vai nos ajudar a suportar o dia mau. A palavra que a gente vai ouvir hoje da parte do Senhor vai nos fortalecer para quando nós precisarmos ser mais perseverantes, estarmos mais confiantes. Eu sei que eu estou falando, queridos. E graças a Deus, Deus trata primeiro com o ministro, né? Antes de trazer a mensagem para o corpo. Então, mais uma vez, para mim é uma honra. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Luiz Horta, né? Eu e minha esposa, nós estamos à frente do Verbo Connect América do Norte, sendo liderados pelo nosso querido pastor Diego, de Orlando. E para a gente tem sido um tempo muito precioso estar aqui com vocês. Quando eu olho aqui para essa tela, eu percebo Deus se movendo e fazendo algo grande. Foi como nós falamos no início, né? Nós falamos que o Verbo Connect América do Norte está crescendo. Ele realmente está. Hoje nós temos uma obra se iniciando em Fort Myers. Hoje, no domingo passado, foi anunciado que nós temos iniciando também lá no Alabama, na terra de Pastor Bud. E esses anúncios vão acontecer frequentemente. Mas você vai perceber que todas as vezes que a igreja avança, existe uma oposição contra essa igreja. Existem pressões, existem circunstâncias que vão se levantar para paralisar a obra de Deus. Você está comigo até aqui? E hoje eu vou estar falando sobre algo muito importante. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado. Nós recebemos um espírito novinho, 100%. Ó, maravilha. Mas perceba o que eu vou te falar. A nossa alma, para aqueles que não nasceram no berço cristão, ela vem com algumas coisas. Não é um passe de mágica. Opa, nasci de novo, dá aquela amnésia de todo o erro cometido, de toda a imundície que o mundo tenta né, nos comprometer, trazer pensamentos maus para a nossa vida. Então, a nossa alma ela precisa receber uma atenção especial. Eu vou dar um exemplo bem interessante para você. Eu me converti, eu já tinha mais de 30 anos. O meu filho já nasceu no verbo da vida. Eu vou falar para vocês, o meu filho, ele não precisa fazer força com a alma dele para fazer a coisa correta, porque o espírito e a alma dele estão alinhados. Porque eu vou te falar o seguinte, a nossa alma, ela é a estrada, que é onde, no final dessa estrada, vai chegar o nosso coração. A palavra de Deus vai passar pela nossa alma, pelo nosso intelecto, nosso psique, para que ele possa descer ao nosso coração e se tornar uma verdade. Não é? Já dando esse exemplo entre eu e meu filho, eu já vivi mais de 30 anos afastado de Deus, inimigo de Deus, que essa é a verdade. Então, coisas foram colocadas na minha alma. O diabo, ele colocava as mentiras dele e aquilo era uma verdade para mim. Então, quando eu nasci de novo, meu espírito está recriado, eu já estou conectado em Deus, agora é minha parte renovar a minha mente. Então, a gente vai tratar sobre alma hoje. Eu quero que você fique conectado, porque eu costumo, né, falar com a minha esposa, quando ela ministra, ela fala assim, meu marido sempre pede para eu não usar muitos versículos. Mas deixa eu te falar um negócio, é maravilhoso quando ela ministra, porque tudo que ela fala, ela tem um alicerce que é sólido. É uma base muito sólida, que é a palavra de Deus.
Eu acho que o Espírito Santo me ministrou sobre isso hoje, e hoje eu vou falar um monte de versículos para afirmar essa palavra. Você vai ver que só pode ter sido Deus, não vem nada de mim, porque a gente vai pegar a palavra e a gente vai falar acerca daquilo que a gente deve pensar, o que, que nós devemos preservar, sabia? Então vai ser poderoso, queridos. Eu quero que você abra comigo, primeiramente, em 3 João, capítulo 1, verso 2. Aqui vai ser bem interessante, que o apóstolo João ele vai falar que a nossa alma é próspera. Olha que coisa maravilhosa. Está escrito assim, ó, né? Verso 2: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então você precisa entender o seguinte: nascemos de novo. Nós precisamos compreender que a alma ela continuava com os pensamentos antigos. A gente começa a renovar, que a gente já vai ler sobre esse texto, sobre renovar a nossa mente. Mas aqui está afirmando, para o nascido de novo, a nossa mente, ela deve ser próspera. A nossa alma, ela é próspera. Porque aqui está falando votos por tua prosperidade e saúde. Como é próspera a sua alma. Você está comigo até aqui? Amém? Sabe, queridos, em 1 Tessalonicenses 5:23, se puder colocar aí, vai ser muito bom. A mídia é um sucesso. Olha o que vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha a importância de nós compreendermos a nossa natureza, para que a gente não confunda as coisas. Se a gente não tomar muito cuidado, às vezes uma pressão na nossa alma, e nós não soubermos discernir que é somente aqui, e a gente decidir crer como uma verdade para a nossa vida, o nosso espírito, tem alguma coisa desajustada, gente. Vamos prestar atenção aqui. Vai dizer aqui, ó, no verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, está falando do nosso eu, espírito com letra minúscula, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, quer dizer que nós precisamos manter a nossa alma conservada e íntegra e irrepreensível. Olha que interessante que nós estamos vendo aqui, só estamos falando sobre alma. Por que eu estou falando sobre alma, queridos? Porque eu não sei se você passa por isso, mas eu percebo muitos irmãos nossos tendo problemas na alma e deixando de viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Sabe, as promessas, os princípios. Sabe, queridos, Deus, ele é imutável. O que ele falou vai acontecer. Mas se nós estivermos confusos na nossa alma, vai entrar para o nosso coração aquilo que não é a verdade. Então, a nossa alma ela é próspera e nós precisamos manter ela conservada, ela é íntegra e irrepreensível. Amém? E vamos continuando aqui. Como eu falei, a alma ela é o caminho por onde vai chegar a revelação da palavra. Quando nós recebemos a palavra, se torna uma revelação, ela cai no nosso coração, ela primeiro entrou pelo ouvido, passou pela nossa mente. Aí deixa eu te contar. Mas se você ouvir ela uma vez, não vai se tornar uma revelação para você. Você precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, e meditar, e ouvir, e meditar, e ouvir, e meditar, até que aquilo se torne uma verdade. E quando chegar uma mentira, quando chegar uma circunstância, você, opa, chegou tarde. A verdade é a palavra de Deus que está dentro do meu coração, porque eu ouvi, chegou na minha alma e desceu para o meu espírito. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos ter essa consciência que a palavra, ela é a verdade.
E nada mais do que a palavra deve ocupar os nossos pensamentos. Você vai ver isso que eu estou falando para você. Nós não podemos, nós não podemos dividir o nosso tempo com qualquer outra coisa, os nossos pensamentos com qualquer outra coisa, a não ser com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos sustentar no dia mal, é a que vai trazer a cura, é a que não vai deixar a doença entrar. Não é verdade? Quando chegar lá o bill, quando chegar lá o boleto, é a palavra que vai gerar dentro de você uma convicção que nada vai faltar. Amém? Graças a Deus, nós somos da fé, queridos. Nós sabemos dessas verdades. E olha que interessante que vai falar, como eu acabei de falar para você, que a nossa alma ela tem que estar ocupada com a palavra. Eu quero que você vá para Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Eu quero que você preste muita atenção no versículo 8. Aleluias. Você está recebendo algo? Eu vou te falar, queridos, quando Deus foi tratando isso aqui comigo, eu falei, glória a Deus, Pai. Obrigado, porque eu vou cuidar da minha alma. Eu não vou permitir que nenhuma pressão me tire do meu foco. Eu não vou permitir que nenhuma oposição me impeça de seguir o plano de Deus para minha vida. Eu não vou deixar que as mentiras do diabo me enganem e eu deixe de usufruir da graça e do favor de Deus, porque eu vou falar um negócio para você, queridos, é pela graça. Se você fizer suas contas, se você for no contador e falar quanto você gastou e postar o seu contra-cheque, nunca vai bater, queridos, porque é Ele que nos sustenta. Sabe, meu irmão? Deus é bom demais. Você vai chegar no final do mês e vai falar: como é que foi isso aqui, pai? Só o Senhor mesmo para fazer esse negócio aí. Porque a matemática é exata, mas o Senhor é aquele que faz infinitamente mais. Amém? Olha o que vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Eu, eu quero falar para você o verso 8, mas é importante a gente ler a partir do 6 para que você veja o que pode acontecer na nossa vida, mas o que a gente deve realmente fazer. Olha só, no verso 6 vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção no verso 8, queridos. Isso aqui é importante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Porque aqui Deus está falando para a gente nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Mas de repente a ansiedade chegou. Aí, se ela chegar, você vai, através das suas orações e súplicas, e rendendo graças, entregar tudo para o Senhor. Ah, gente, acordei. Hoje a bruxa está solta. Né? É um ditado popular, é uma brincadeira que a gente fala, né? Rapaz, hoje o diabo acordou querendo e começa a se levantar as coisas. Caso você fique ansioso, que você é da fé e nós não andamos ansiosos por coisa alguma, você pode orar ao Senhor, falar: Senhor, estou entregando ao Senhor, está aqui minha súplica, tira esse desafio, porque hoje eu não vou parar, me ajuda nisso. Você pode orar. Mas aí, quando você faz isso, perceba, você vai ter uma atitude logo depois. Você não vai fazer o seguinte: Pai, eu preciso do Senhor, em nome de Jesus, amém. E ficar: ai, como é que eu vou resolver isso? Ah, isso se levantou contra mim, o que eu faço agora? Não, queridos. Você vai entregar essa ansiedade para o Senhor e você vai começar a pensar tudo que é respeitável, tudo que é
justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Você percebe que se a gente for pegar a palavra de Deus e colocar o sinalzinho de igual e começar a escrever o que a palavra de Deus é, você vai saber que ela é verdadeira, que ela é respeitável, que ela é justa, que ela é pura, que ela é amável. Quem é que ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Que existe virtude, que há louvor na palavra de Deus. Olha que importante. A gente está cuidando da nossa alma. Eu preciso tomar uma decisão tão séria, meu irmão, que você não sabe, isso está tirando o meu sono. Senhor, eu entrego essa decisão ao Senhor. Me guia, cuida de mim, me ajuda. E agora, Pai, eu vou pensar na tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor me prometeu que eu jamais ficarei sozinha. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou um semelhante ao Senhor, que é o Consolador. É aquele que vai me ajudar, aquele que me orienta, aquele que me guia. Pai, obrigado, porque hoje eu posso me deitar e posso descansar, porque o Senhor está cuidando das minhas causas. E você começa a pensar sobre a palavra, e você começa a abrir sua boca e falar sobre a palavra. Deixa eu falar algo com você que bateu aqui no meu coração agora. Se já aconteceu isso com você, você está com a sua câmera aberta. Eu queria que você levantasse sua mão. Já aconteceu com você de você ter que chegar para você, olha, você precisa me dar uma resposta, eu preciso disso, eu preciso que você resolva isso. E você não dá a resposta e fala, só um minuto, eu vou orar, eu vou. Me dá um minutinho que eu vou pensar e já te dou uma resposta. E naquele tempo que você está ali, o que, que eu faço, Senhor? Daqui a pouco, ou a mesma pessoa, chega outra pessoa e te dá já está solucionado. Já aconteceu isso com você? Você precisa tomar uma decisão e você chega na hora, não, eu não vou tomar essa decisão agora, me dá só um minuto que eu preciso orar e saber o que Deus quer que eu faça. E naqueles minutos que você está ali, daqui a pouco, ó, não precisa mais responder não, que já está resolvido. Gente, isso é maravilhoso, isso é você perceber Deus resolvendo as questões que você não pode resolver. Muitas das vezes a ansiedade é somente a gente querer resolver algo que não está ao nosso alcance mais, já não está mais na nossa competência. E eu quero falar uma aspas aqui para você. Deus ama se envolver naquilo que os filhos estão fazendo, naquilo que os filhos precisam. Não deixe Deus de fora, não deixe Jesus de fora das suas decisões. Eu amo Provérbios quando diz que consagra ao Senhor seus planos, seus projetos, eles serão bem-sucedidos. Sabe que eles até na. Eu vou falar para você algo muito simples, eu estou fugindo um pouquinho aqui, mas eu vou voltar para a ministração. Até na escolha de um carro, até na escolha de uma casa, faça Deus participante disso. O que o senhor acha, Senhor? O senhor acha que a cor vermelha vai chamar muita atenção? Será que vai levar meu irmão, vai achar que eu estou querendo aparecer? Se eu for gerar pecado? Não, não. Se eu for fazer. Não, é melhor comprar que cor? O que o senhor quer que eu faça? Pô, você está falando para envolver Deus numa escolha pessoal? Sim. Ele ama você, ele quer o melhor para você. Deixa eu te falar, a onisciência dele sabe o que é melhor para você. Então envolva Deus nessas coisas. Vou voltar para cá, né, irmão? Glória a Deus. Eu tô achando que alguém vai trocar de carro aí, hein? Dá um glória aí, meu irmão. Vai pegar um carro zero e Deus está falando para compartilhar com ele. Então, queridos, quando a gente fala que a gente deve ocupar nossa mente com a palavra de Deus, com esses atributos aqui que a palavra de Deus tem, é importante nós estarmos envolvidos nisso, porque deixa eu contar uma experiência minha. Alguns anos atrás, eu completei 49 anos agora, e alguns anos atrás eu vivi uma vida e não pensava no futuro. Não pensava, eu vivia. E de repente Deus deu um estalo e falou: olha, rapaz, pensa no seu futuro, hein? Porque senão você pode ser, aqui, a gente fala muito aqui nos Estados Unidos, aqueles velhinhos de 80 anos trabalhando no Publix. Eu, rapaz. E eu comecei a pensar, e o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre investimentos.
sabe? Renda fixa, renda variável, criptomoedas, esse mundo enorme de investimentos. Comecei a estudar, estudar, estudar. E, queridos, quando a gente se envolve com algo, a gente pensa naquilo o tempo todo. Até que a voz da minha consciência, que está aí no outro quadradinho, falou: rapaz, você só fala disso, mas tu tá chato, só fala de finança, só fala de finança. Aí, opa, você tá certo. Aí parei. Um pouco, comecei a equilibrar. Acaba que a gente pode, sem perceber, estar tendo algum desequilíbrio sobre aquilo que a gente está pensando. Eu estava muito envolvido naquela questão de finanças, meus pensamentos estavam ali naquele momento. E eu precisei equilibrar. Agora eu vou falar algo para você. Você jamais vai ver aqui eu corrigindo, expondo ninguém, não vou fazer isso jamais. Mas eu queria que você pensasse o que você tem investido seu tempo quando você não está trabalhando, dormindo, ou com a família, ou nos seus devocionais. Vamos fazer melhor, vou botar numa ordem assim de prioridade. O que você está fazendo quando você não está no seu momento de comunhão com Deus, nos seus devocionais, com a sua família, com o seu trabalho, não é verdade? O que você tem investido tempo? Por favor, só não me diga que é no Instagram. Por favor, porque esse negócio não é de Deus. A gente usa para propagar a palavra, mas, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Eu caí nessa cilada algum tempo atrás. Tu começa a ver aquele negócio ali, tu nunca para. Você vê um vídeo de 10 segundos, daqui a pouco é outro, mas é 20. Quando vai ver, já foram 3, 1 hora, e 50 vídeos, 3 horas ali. Você tá ali, misericórdia, o que eu fiz da minha vida? Acabou meu dia, perdi tempo de qualidade, tempo de saúde, porque nós temos que manter e preservar espírito, alma e corpo. Deixei de ir para academia para cuidar do meu corpo, deixei de ler um bom livro, a palavra de Deus para minha alma, não é verdade? Meu espírito. Então, por favor, queridos, busque equilibrar os pensamentos, de saber o que você está fazendo. Crie um cronograma do seu dia e faça o que você tem que fazer. Amém? E aí, vá comigo para Romanos, capítulo 12, verso 2. Isso que eu estava falando no início. Eu não nasci num berço cristão, então tive que renovar a minha mente, mas com uma mente com situações que eu já tinha vivido. Então eu tinha que desconstruir coisas e construir alicerces de fé. E eu conto isso para vocês como é que foi. Minha esposa é testemunha, meu filho também. E hoje eu dou graças a Deus por isso. No início, olha que interessante, a graça de Deus ela é tremenda, né? Eu tenho certeza que todos aqui têm uma história parecida. Mas no nosso início na caminhada da fé, quando nós estávamos envolvidos com a igreja, com as escolas, nós fomos intensos em todo o tempo. Mas eu estou falando em todo o tempo literalmente. Literalmente. Porque quando nós decidimos fazer a escola Rema, nós todos os dias estávamos expostos à palavra. A minha esposa que está nessa telinha, ela vai confirmar isso com a cabecinha, não foi? Gente, era segunda, quarta e sexta Rema. Terça-feira era discipulado, quinta-feira era culto na igreja, sábado era um evento na igreja e domingo era culto de louvor e adoração. Eram 7 dias na semana, durante 7 anos. É mais ou menos isso? Não sou muito bom de idade, não, mais ou menos 7 anos. Assim. Pessoas de fora falavam, vocês são loucos, vocês são fanáticos, vocês não têm mais vida social. Queridos, para cada um vai funcionar de um jeito, mas se não fosse desse jeito, eu jamais teria deixado de viver uma vida de pecado para viver uma vida de santidade para Deus. Porque existiam coisas que estavam ainda em mim quando eu aceitei Jesus, só que era palavra, e palavra, e palavra, e oração, e posição de mãos, poder. Aleluia. Deixa eu botar aqui. Glória a Deus.
E foi necessária essa imersão na palavra de Deus, na unção, nas escolas. Só de rema eu fiz 5 anos. Foi 2 estudando, um como monitor e 2 fazendo parte da escola que era na minha igreja, da diretoria da escola. Foram 5 anos só de escola. E quando eu era da minha igreja, minha esposa também vai confirmar com a cabeça aí. Eu ia toda segunda, quarta e sexta para a igreja, porque eu era líder da monitoria. Então eu estava lá todos. Eu poderia tirar folga, era lícito, mas eu estava lá porque eu amava o Senhor. Eu queria ver aqueles alunos se formando, porque a escola, a palavra revelada, transformou minha vida. Então aquilo dali era prazeroso. Quando eu via aquelas pessoas recebendo a palavra e vinham conversar comigo, pô, meu irmão, que palavra linda, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu falei, é isso aí, meu irmão, vambora, corre a carreira, e vibrava, dançava, celebrava. Amém? Mas aqui está dizendo em Romanos 12, 2, eu quero ler com você rapidamente, para você ver o que, que foi essa experiência. E eu estou contando a minha, queridos, mas eu sei que você também já viveu coisas tremendas com o Senhor. Sabe? Eu não quero que você olhe, quando eu falo isso para você, e pense em hipótese nenhuma que não existe disputa aqui. Para mim funcionou desse jeito. Eu precisava, Deus precisava fazer desse jeito comigo. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui junto. E Deus está fazendo do jeito que Ele precisa fazer com você e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza também que você é um homem e uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? Está dizendo assim, ó. E não vos conformeis com este século, com o sistema desse mundo, está dizendo aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repete comigo: transformação da minha mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que a mente está envolvida nisso aqui? Eu precisei fazer muita força, queridos, para viver isso aqui, porque tinha muitas coisas na minha mente. E aquilo ali estava em conformidade, para mim era normal. Era normal, queridos. Era normal. E de repente eu aceito a Jesus, a palavra começa a iluminar aqueles quartos escuros da minha vida ali, dos meus pensamentos, e, cara, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Imagina uma pessoa que era pecadora, ela praticava o pecado, e de repente tem que mudar totalmente os seus hábitos. Você já parou para pensar sobre isso? Ela tem que mudar os hábitos totalmente. Então, ela precisa se encher da palavra, renovar a mente com a palavra de Deus para que ela possa saber que. Ó, uma palavra, gente, que me ajudou demais foi que Deus não permitia que chegasse tentação maior do que eu pudesse suportar. E quando chegava, ele ainda vinha com graça, ele vinha com favor e poder para me livrar daquilo ali. Rapaz, quando eu descobri isso aí, eu falei, rapaz, não peco mais. Porque não vai ser maior do que eu. Aí depois outro falou assim: ah, a carne é fraca. Graças a Deus. Porque se a tua carne for forte, você vai ser carnal. Agora, se a carne é fraca, é o espírito que é forte. A carne é fraca não é para fazer bobagem, a carne é fraca é para subjugar ela. Glória a Deus. E isso vai te trazendo, com essa renovação de mente, convicções que talvez pessoas te interpretem mal, mas não tem problema. O importante é você ter uma vida de fé e agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, a pessoa vai olhar para você e falar, rapaz, mas tu é arrogante, então quer dizer que você não vai ter. Eu falo, rapaz, a palavra de Deus diz que não. Então, eu acredito na palavra, eu não vou, não. Ah, então quer dizer que todo mundo vai ser atingido, não é você. Ah, rapaz, a palavra de Deus diz que 10 mil vão cair ao meu lado, 1.000 vão cair, 10 mil à minha direita e eu não vou ser. Então, eu fico com a palavra, eu não vou ser. Isso não é arrogância, isso é convicção daquilo que Deus falou. E quem ele é me garante que o que ele falou vai acontecer e ele não mente. Então, eu fico com o que Deus falou, está tudo certo. Amém? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco.
Então, queridos, a gente estava falando mais cedo, né, no início, que quando a gente nasce novo, a gente recebe um espírito novo. E é necessária essa renovação da mente. Deixa eu te contar. Eu quero ler um pouquinho de algumas coisas de quem Paulo era. Vocês vão ver quem Paulo era, que na verdade não era Paulo, era Saulo. Quando ele era Saulo, ele vivia de um jeito. Olha um exemplo aqui muito bom sobre renovação da mente. Você imagina, para esse camarada aqui, a gente sabe que ele ficou um tempo isolado, que ele teve que tratar, né? De repente, o tempo que ele ficou fora foi os 7 anos que eu fiquei imerso à palavra, talvez seja isso, não é? Mas ele estava, olha que interessante, vá comigo para Filipenses, Filipenses capítulo 3, 5. Eu quero ler só esse contextozinho aqui para que você possa entender quem era Paulo, e depois que ele tem um encontro com Deus, você vai perceber que ele tinha uma vida, a cabeça dele agia, pensava de um jeito, e ele teve que desfazer isso tudo. Filipenses 3, versículo 5. Aqui Paulo, né, vai fazer, né, alguns alertas sobre alguns falsos profetas. No verso, mas no verso 5, vai dizer o seguinte, olha, que Paulo era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele está dizendo aqui quem ele é. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Perceba só, ele vai dizer que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que ele é fariseu, né? O mestre da lei. Ele vai dizer quanto ao zelo, ele perseguia a igreja. Ele era convicto, a mente dele estava convicta de quem ele era, ele fazia tudo o que tinha que fazer. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele cumpria a lei judaica, né? Que seria as leis mosaicas, né? Que foram entregues a Moisés. Olha que interessante. No verso 7 vai dizer, mas o que para mim era lucro, ele está dizendo que tudo isso aí que ele era, isso considerei perda por causa de Cristo. Opa! Então quer dizer que o camarada era o cara. Depois continuou sendo, mas ele era o cara lá. Ele foi discipulado aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu, mestre da lei. O cara era top. Ele era tão convicto de quem ele era que quando uns fanáticos lá começaram a falar de Jesus, começou alguma coisa lá, um movimento, um novo profeta, ele falou: Ih, eu vou matar geral porque eles são tudo hereges. O que vale é a lei. E eu cumpro a lei. Olha que interessante. Mas, de repente, ele tem um encontro com Cristo. Cristo fala com ele, Cristo se revela para ele. Aí ele fala: sabe isso tudo aqui que eu era? É de pura perda. Não serve para nada. E ele vai chegar em determinado momento e vai falar que morrer é lucro e viver é Cristo. E ele renova a mente dele. E olha que interessante, né? Quando ele perseguia era Saulo, da cidade de Tarso, e daqui a pouco ele se torna o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Olha que transformação. Mas tudo começa com a transformação da mente. Jesus se revela para ele e começa a falar o plano. Olha, eu tenho um plano para você. Ele fala até para Ananias, fala, olha, vai lá que eu tenho um plano para ele. Ele fala para um da igreja, fala, ó, esse que estava matando os seus irmãos aí, eu tenho um plano para ele. Vai lá, que ele está esperando lá fala o local que e acontece, dá tudo certinho. Talvez você fique pensando, rapaz, vou ter que renovar minha mente, mas se preocupa não que eu sei que você não é perseguidor da igreja. Você está no caminho certo, mas você precisa ser perseverante naquilo que você tem escutado. E espero que você esteja escutando somente a palavra, somente aquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém? Vamos continuar que a gente já está finalizando. Então, Paulo era perseguidor,
Ele teve que desconstruir, gente, isso tudo. Ele foi perseguido no início, vocês devem lembrar aqui. Quando ele chegava para falar, falava, não, nem sei que estava perseguindo a gente. É, queridos, ele teve que enfrentar muita coisa, muita discriminação, ele teve que enfrentar as coisas, e ele chegou um momento que ele percebeu, falei, gente, esquece tudo que daqui para trás fica, tá tudo novo, e eu agora vou caminhar uma vida em Cristo. Amém? Aí, continuando a falar em. Opa, a gente está no horário já, vamos finalizar. Falando de mente, eu só vou ler mais 2 versículos com você e vou fazer uma pequena ilustração para finalizar de Salmos primeiro, tá? Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra, não é verdade? Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra. A fé vem pela pregação. A pregação entra no seu ouvido, passa pela sua mente e desce ao seu coração. Ouvido, mente, coração. Vai chegar a palavra, você vai meditar, você vai pensar nela, você vai lembrar nela. Vocês já escutaram assim, quando as vacas passam a noite, elas comem, né? O capim come, 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 come. Aí quando ela vai dormir, ela dorme lá em pé e ela começa a ruminar todo aquele alimento. Ela fica a noite toda aí, ó, dormindo, mas mastigando. Você vê aqui do papo e sai aquele capim, ela fica mastigando para fazer digestão, engole. É uma coisa impressionante isso. A gente precisa meditar, ruminar na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Rapaz, tem nada para fazer. Começa a orar em línguas, Deus vai te dar uma palavra e você começa a meditar nela. Olha, Deus diz isso, oh, glória a Deus. E vai pensando na palavra, vai pensando na palavra, vai pensando na palavra. Quando for conversar, converse e conectado no teu coração em Deus e daqui a palavra solta, amém? E 1 Coríntios 2:17, para depois nós irmos para Salmos. 1 Coríntios 2:17. 2:16, perdão, 2:16. 1 Coríntios 2:16. 2, cadê? Olha o que ele está dizendo aqui, olha só que interessante. Aí é para a gente se alegrar, hein? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Olha o que está dizendo aqui, ó. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Você percebe, queridos, que quando a gente nasce de novo, é necessária essa renovação da mente para que a gente possa usufruir disso aqui. Nós temos que entender que a nossa mente ela tem que estar cheia da palavra. Ela tem que estar conectada na palavra. O nosso coração ele já está um bom depósito. Você se enche da palavra, só que a sua mente já tem que estar o tempo todo conectado àquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, de boa fama. Não é verdade? Para a gente finalizar, queridos, você tá recebendo algo até aqui? Você está percebendo a importância de você estar conectado? Porque vai ter dia que vai ser cansativo, vai ter dia que vai ser chato, vai ter dia que vai se levantar muitas coisas. Só que se você está com a sua alma alinhada à palavra, quando o diabo soprar, porque ele só pode falar de longe, não vai dar certo não, aí você está passando aquele dia, você fala, sai daí, cão, você não sabe de nada. Já deu tudo certo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada vai me parar. E você começa a falar a palavra. Vá comigo passarmos primeiro do 1 ao 3, que eu quero finalizar com isso aqui. Meu irmão, você tem texto à vontade aí para meditar sobre isso. Você pode ler os contextos, você pode. Vai ser bênção para a sua vida. A gente vai fechar aqui. Salmo 1, verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Você já conhece esse texto, mas eu quero que você entenda a importância de você preservar a sua alma. E eu sei do que eu estou falando.
né? Diegão tá lá na Carolina do Sul. Ele vai entender o que eu vou falar aqui agora. Vocês vão ver. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ou tudo que ele faz prosperará. Queridos, eu quero falar para você algo. Você vai perceber algumas. Olha o que Deus está falando aqui para gente. Mais que vencedores, bem-aventurados, mais felizes, é o homem e a mulher, que aqui está dizendo o homem, que não anda no conselho dos ímpios. Sabe, queridos, nós que somos de Deus, nós não podemos receber conselhos de quem está no mundo. Nós amamos o pecador. Nós não amamos o pecado como Deus. Amém? Mas nós não podemos ouvir uma pessoa falar que o fazer errado está certo. Isso não faz parte da nossa vida, porque se a gente faz isso uma hora, se a gente se enfraquecer na fé, o espírito ficar fraco, a gente vai para a carne. Amém? Segundo ponto, não se detém no caminho dos pecadores. Então, os pecadores eles não podem nos parar. A gente não vai parar porque um pecador está querendo nos impedir. A gente vai continuar avançando, a gente não para. E esse terceiro detalhe aqui, nesse verso 1, vai dizer o seguinte: o escarnecedor está na igreja. Tá? Ali está falando de ímpio e pecador. O escarnecedor está dentro da igreja. Que escarnecedor é o carnal. É o que está dentro da igreja e está falando, está escarnecendo. Sabe? Porque existe a diferença entre o homem natural e o espiritual. O espiritual ele pode ser carnal ou espiritual, maduro. Ele é um espírito. Então, esse escarnecedor aqui, ele está dentro da igreja. É aquele irmão que vai falar mal do pastor, é aquele irmão que vai reclamar porque o som está alto, porque a parede é preta, porque apaga a luz na hora do louvor, porque tem jogo de luz, porque isso, porque aquilo. Reclama de tudo. Se o pastor pintar a parede preta, tá ruim. Se pintar de branco, tá pior ainda. Então, o que fizer, ele reclama. Ele é escarnecedor, ele é carnal. Ele não entende. Ele fala que Deus enviou ele para aquele lugar, mas quando ele recebe um não, rapaz, Deus mandou ele para outro agora. Tá entendendo? Esse é o carnal. Então, nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Amém? Você está comigo? Agora diz o seguinte: antes o seu e o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. O que a nossa alma está fazendo? Meditando na palavra de dia e de noite. Meditando na palavra de dia e de noite. A palavra está na nossa alma, está no nosso psique. E ela vai descer como revelação. Aí vai dizer que quando a gente faz isso, a gente não se detém, a gente não para, a gente não se assenta, e a gente medita na palavra, vai dizer que nós somos árvores plantadas aos ribeiros das águas, cuja folha nunca murcha. Sabe o que quer dizer isso? É uma vida de saúde. Nós somos saudáveis, nós não ficamos doentes. Nossa cabeça está boa, não existe nenhuma doença, né, na alma psicológica, não existe nenhuma doença no corpo, porque a folha está sempre verde. Está tudo bem. Tu já viu uma planta com a folha murcha? Ela está doente. Ela está desidratada, tem alguma coisa errada. Então, ó, a folha é sempre verde, que no seu devido tempo dá o fruto. Opa, então quer dizer que vai ter um tempo para eu dar o fruto. Então, às vezes, a gente quer tanto um resultado que a gente quer dar o fruto a qualquer momento. Oh, calma, no seu devido tempo vai ter o fruto. Agora, tá aqui, ó. Plantadas correntes das águas, no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham. Agora, isso aqui que é maravilhoso, queridos. Você nunca mais vai começar algo e não vai terminar. Você nunca mais vai achar que vai dar errado. Porque diz assim, ó, e tudo quanto eu e você fazemos prosperará.
vai ser bem-sucedido. Não importa o que você está vendo, não importa a dificuldade que está se levantando, mas você não se deteve, você não se assentou, você não seguiu nenhum conselho de quem não devia. Você medita de dia e de noite na palavra. Você é saudável, você é curado, você é um sucesso. E tudo que você faz dá certo. Não, você não deu um glória a Deus, você não levantou a mão para o céu, você não deu um sorriso. Eu só não quero que ninguém corra, que de repente o quarto é pequeno. Queridos, olha que coisa tremenda. Está tudo relacionado a uma alma saudável, a uma alma onde vai chegar a pressão e você vai falar: opa, pode parar. Você pode até tentar me preocupar, mas eu não ando preocupado nem ansioso com coisa alguma. Eu entrego para Deus as minhas preocupações, os meus cuidados. Eu aprendi, queridos, que Deus ele é muito melhor do que eu. E coisas que eu não consigo resolver, eu tento resolver as coisas. Mas se eu ver que está difícil, Senhor, por favor, resolve para mim, que eu não consigo, não. Eu não sou omisso. Eu não sou um cara negligente. Eu sempre vou tentar resolver minhas coisas, mas aquilo que eu não consigo fazer, eu não me preocupo. Não tira um minuto de sono meu. Não vai me deixar triste. Amém? Então, queridos, eu quero que você fique com essa mensagem hoje. Eu vou terminar. Eu quero que você fique com essa mensagem hoje. Cuide da sua alma. Não ande ansioso por coisa alguma. Vai dar tudo certo. Eu tenho convicção disso. Aquilo que Deus tem falado para o seu coração hoje vai funcionar. Fique conectado. Vai haver oposição, mas Deus é maior. Você vai conseguir, você vai chegar. Amém? Você, Natália. Obrigado, hein?